Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com os nossos vídeos, hoje falando sobre a ressurreição dos mortos. Ok? Vamos então ir às Sagradas Escrituras, para nós não deixar o vídeo muito longo. Vamos lá então. Bom, nós temos aqui a respeito da ressurreição dos mortos, nós temos aqui para começar o livro de Daniel e o livro de João. Em Daniel, capítulo 12, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 29, aqui Jesus falando, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Bom, rapidamente, assim nós vimos aqui que a ressurreição dos mortos, nós vemos que existem duas aqui. A ressurreição para a vida e para a vergonha e horror eterno. E o Senhor Jesus falou da ressurreição para a vida com Cristo, né? E a ressurreição para juízo. Então nós vemos duas ressurreições aqui. Cabe, amado, a gente ressaltar que quando Jesus fala que ressurreição da vida e ressurreição do juízo, que quando ele fala daqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo, não está falando de boas obras, amado, está falando de esmola, de coisa assim. O que fizerem o bem significa os que derem ouvido para Deus, os que fizerem a vontade de Deus, os que estiverem de acordo com o que o Senhor determina para nós, para a nossa vida, que nós façamos. Então, aqueles que estiverem de acordo estão fazendo o bem. E o que fazem o mal é aqueles que vão para as obras da carne, para as coisas do diabo. Porque o bem significa Deus, o amor. E o mal sempre se refere a Satanás. Ok? Uma vez feita essa ressalva, que nós entendemos essas duas ressurreições, cabe, amados, também ver o seguinte: duas ressurreições, será que é só duas? Que numa acontece a ressurreição dos salvos, vamos dizer assim, uma acontece a ressurreição dos salvos e no outro dia acontece a ressurreição dos ímpios? Será que é inúmeras só duas? Não, nós vamos ver pela frente que são duas ressurreições em classe. A classe dos salvos e a classe dos ímpios, dos perdidos. E nós vamos notar que a classe dos perdidos, que é a ressurreição para juízo, é uma vez só que acontece, é única. Mas a ressurreição dos salvos, ela é dividida em grupos. Não acontece numa vez só, acontece por etapas. Vamos ver no restante do estudo aqui para nós entender isso aí. Amados, isso aqui é muito bom a gente ver esse detalhe para a gente entender direito as coisas. Vamos lá? Como os judeus entendiam a ressurreição? Nós vimos então que existem vamos dizer assim, dois tipos de ressurreição, de salvos e de perdidos. Vamos fazer assim para ser mais prático, né? Existem duas ressurreições, de salvos e de perdidos. Agora é interessante nós saber como que os judeus entendiam. Porque nós vamos ver que aqui nós estamos tratando de ressurreição dos mortos, de um modo geral, de todos os mortos. Mas existe mais um segundo tipo, que é a ressurreição dentre os mortos, que não é a mesma coisa da ressurreição dos mortos. Nós vamos ver isso também. Então, para ver isso, nós vamos entender como que os judeus do tempo de Jesus, eles entendiam a ressurreição. Certo? Vamos ver os textos aqui. No livro de Atos, capítulo 23, verso 8. Veja, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então nós vemos que os judeus, de um modo geral, eles entre os vários grupos que tinham, mas eles tinham dois pensamentos.
como o pensamento dos saduceus e como o pensamento dos fariseus, que eram os grupos maiores. Os saduceus, eles não acreditavam que houvesse ressurreição, eles acreditavam que a pessoa era que nem animal, que morreu, acabou, terminou ali, pronto. Já os fariseus, não, eles entendiam que a pessoa tinha alma, tinha espírito, entendiam diferente. Então, esse era o pensamento dos judeus. Não, nós vamos ver aqui, mas de qualquer maneira, eles pensavam que existia uma ressurreição só. Uns pensavam que não existia ressurreição, outros pensavam que existia uma ressurreição. Veja aqui o que nós vemos um exemplo disso aqui. Ó. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, aí, aqui fala a respeito da ressurreição de modo geral. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E que não fala entre os mortos, que fala da ressurreição geral, de bons e maus, de perdidos e salvos, de modo geral. Então nós vemos que a Bíblia mostra que existe a ressurreição dos mortos. Os judeus, uns acreditavam, outros não. E nós vemos aqui, por exemplo, que Marta era judia, né, a irmã de Lázaro. Nós vemos que no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24, trata-se de Lázaro, irmão de Marta, que faleceu. E Jesus veio ali e falou para ela que ia ressuscitar ele. Ia ressuscitar. Só que Jesus falou daquela ressurreição, para provar que Jesus era o Filho de Deus, não era a ressurreição definitiva. E ela pensou que era a ressurreição definitiva, então ela respondeu para Jesus. Quando Jesus falou que ia ressuscitar Lázaro, ela falou, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Veja que ela sendo judia, como os outros judeus, ela acreditava na ressurreição dos mortos. Então ela acreditava em uma única ressurreição de todos os mortos. Então que haveria o juízo e daí haveria a condenação e a absolvição, os salvos para habitar na terra, o que eles pensavam, né? E os perdidos iam lá para eles terem outro destino. Eles acreditavam, os judeus acreditavam em uma única ressurreição, a ressurreição dos mortos. Agora nós vamos ver um outro detalhe que é importante, que é a ressurreição dentre os mortos, que Jesus mesmo falou, e eles ficaram meio assim, ó. Veja bem, aqui nós temos no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 9 e 10, o que acontece? Aqui Jesus pegou Pedro, Tiago e João e junto com eles subiu um monte, e lá naquele monte Jesus se transfigurou diante deles ali, e apareceu Moisés e Elias, e Jesus conversou com Moisés e Elias. E daí, ao descer do monte, Jesus fez um pedido para eles ali. Veja o que Jesus falou para eles aqui. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto lá, que é o acontecimento, né? Até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, que seria o ressuscitar dentre os mortos? Isso mostra que eles, como judeus, eles acreditavam na ressurreição uma só vez. Daí ficar, mas espera aí, ressuscitar dentre os mortos significa que não ressuscita tudo numa vez só. Que ressuscita no meio, que do meio dos mortos é tirado alguém para viver de volta e alguém vai ficar morto. Eles não entenderam isso aqui. Eles não conheciam a ressurreição dos mortos, dentro dos mortos, e ninguém conhecia. Vamos ver o outro texto aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que os judeus não entendiam a ressurreição dentre os mortos?
porque não tinha acontecido nenhuma ressurreição. Eles sabiam que ia ter ressurreição, mas não sabiam quando que ia ter, nem como que ia ter. Agora Jesus passa a explicar que a ressurreição não era de uma vez só, que tinha etapas da ressurreição. E daí nós vemos o seguinte aqui. Aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, quer dizer, Jesus Cristo, ele foi o primeiro da ressurreição. Ninguém, desde Adão até Jesus Cristo, ninguém havia ressuscitado. Todos estavam aguardando, porque Jesus, ele é a primícia, as primícias da ressurreição. Então ele é o primeiro, ele é o que inaugurou a ressurreição dentre os mortos. Como diz aqui, a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Agora vamos assim, detalhar um pouco as ressurreições aqui. Nós sabemos que tem primeira e segunda ressurreição, duas em classe, não é em número, é duas em classe. Então nós vemos que a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, né, vergonha e horror eternos, ela é única. Nós vemos que ela é única, ela acontece uma vez só. Todos os perdidos vão ressuscitar uma vez só. Mas a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, ela é seletiva, ela é por grupos. Vamos ver isso aqui? Veja bem, nós temos aqui, primeiramente, a ressuscitar Jesus Cristo. Ele compõe o primeiro grupo, que é só ele, ninguém mais. Veja aqui em 1 Coríntios. Né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, o apóstolo Paulo, ensinando a respeito da ressurreição, ele ensina o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua ressurreição. Veja que ele fala só de Cristo como sendo as primícias. Então Cristo é o único a ressuscitar por primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então veja que Jesus ressuscitou. E a outra ressurreição dentre os mortos vai acontecer no arrebatamento. Agora veja bem que aqui esse texto, a sua vinda, a vinda de Jesus, nós pegando as escrituras e estudando detalhadamente, nós vamos ver que essa vinda do Senhor Jesus não acontece numa vez só. Por quê? Porque ele vem até as nuvens e a igreja sobe até ele, e o encontro acontece nos ares. Quer dizer, no arrebatamento, Jesus não vem até na terra. Ele vem até os ares, mas ele vem, é vinda porque ele desceu do céu, então é vinda até as nuvens e arrebatamento. E depois acontece novamente que ele vem também do céu e desce lá em Jerusalém. Lá ele desce na terra. Veja bem, aqui no arrebatamento ele desce até as nuvens e volta. Ele vem, desce, pega a igreja, a sua igreja, e leva para o céu. Certo? É só isso, desce. Os mortos dele, da igreja, os mortos que compõem a igreja, esse tempo que nós vivemos, salvos ressuscitam, e os que estiverem vivos no momento têm os corpos transformados e sobe-se enquanto que o Senhor Jesus vai para o céu. Jesus desce sozinho, reúne a igreja e leva para o céu para ele. Depois ele vem em Jerusalém, passado um tempo ele desce lá em Jerusalém, não vem sozinho e não vem até as nuvens só, daí vem até a terra, seus pés pisam a terra lá em Jerusalém, Monte das Oliveiras, e ele vem acompanhado dos anjos e dos seus santos, que é a igreja, que ele arrebatou anteriormente. Então a vinda do Senhor Jesus pega esses dois eventos. Daí quando diz aqui que cada um por sua ordem, própria ordem, Cristo
as primícias, quer dizer, primeiro Jesus, depois no arrebatamento, ou seja, depois na sua vinda, os que são dele. Mas os que são dele vão ser arrebatados por grupos. O primeiro grupo é a igreja, no arrebatamento. Veja que então nós vemos que primeiro, igreja no arrebatamento. Veja o texto para confirmar. Não vamos ir para a nossa cabeça e dizer que é assim. Vamos ler o que a Bíblia diz para nós ter certeza. Então, o primeiro grupo no arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só aqui os mortos em Cristo compõem esse grupo, só a igreja. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pronto. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A igreja ressuscitou dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Porque ficou mais uma parte dos que são de Cristo ainda sem ressuscitar, e mais os perdidos que estão lá, ainda não ressuscitaram. Então, Jesus Cristo e a igreja ressuscitaram dentre os mortos. Agora vamos ver o segundo grupo. Quem são o segundo grupo? Lembra que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Mas de Adão até Cristo, quantos anos tiveram? Já 4.000 anos, por aí? 3.000 anos e pouco. Então, muita gente faleceu nesse tempo. E durante esse tempo tem os incrédulos e tem os crentes. Os crentes de que jeito? Como é que os crentes daquele tempo não conheciam Jesus, não existia igreja, não sabia nada disso? Como é que eles tinham fé em Jesus Cristo, que eles creram em Jesus Cristo para eles serem de Cristo e ressuscitar? Vamos ver 2 exemplos apenas aqui, para entender. O exemplo de Jó e de Abraão. O exemplo de Jó, no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, veja o que Jó falou. Ele disse assim: porque eu sei, veja que ele não tinha dúvida, ele confirmou, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas como assim? Como que ele sabia do Redentor? Ele sabia o seguinte, ele sabia, ele tinha convicção de que Deus proveria um Salvador que não ia deixar aqueles que creem em Deus, como Jó, que era uma pessoa de fé, que era uma pessoa íntegra, era reto, era temente a Deus. Ele sabia que Deus não ia deixar ele na perdição. Então ele não sabia quem que ia ser o Salvador, mas sabia que ia ter um Redentor para ele. Ele não sabia que era Jesus, mas Jesus sabia da fé de Jó. Você percebe como são as coisas de Deus? E Abraão? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha sido dito, veja bem, a quem tinha sido dito, em Isaque será chamada a tua descendência. É interessante isso aqui. Por que Abraão creu e teve fé? Porque Abraão, quando Deus falou com ele, quando Deus fez a promessa para ele, ele estava por volta quase dos 100 anos. Sara também estava lá pelos seus 90 anos. Além da idade deles, de estar numa idade que não tinha mais fertilidade, não tinha mais condição de ter filhos, ainda Sara era estéril. Então, essa promessa que Deus fez que eles iam que em Isaac seria chamada a descendência, Abraão entendeu que era um milagre de Deus, que era um milagre que Deus ia fazer na vida dele.
E ele creu nessa promessa, não duvidou. Aconteceu, Sara engravidou, tiveram Isaac. E daí Deus então pediu Isaac: sacrifica o teu filho lá no lugar que eu te indicar. Sem questionar, Abraão pegou o Isaac, levou lá e ia sacrificar, como diz aqui, estava mesmo para sacrificar o próprio filho. Porque como é que ele foi sacrificar? Qual era a fé dele? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quer dizer, Abraão creu em Jesus Cristo sem saber que era em Jesus Cristo que ele estava crendo. Ele acreditou pela promessa que Deus fez para ele, ele acreditou. Bom, Deus tem um Salvador. Deus vai ressuscitar os mortos, porque se Deus falou que a descendência em Isaac ia ter a descendência de Abraão, é sinal que Isaac não ia morrer. Você percebe como Abraão entendeu a promessa de Deus? É tão importante na vida do cristão entender, conhecer e entender as promessas de Deus. Conhecer, ser como Abraão, ser amigo de Deus, estar sempre em comunhão com Deus para entender as promessas de Deus e então não cair da fé. Ter a certeza, como Abraão ia sacrificar o filho dele, porque ele entendia que Deus proveria um Salvador que não ia deixar que Isaac ficasse na morte. Então, essas pessoas aqui, amado, eles faleceram antes de Jesus Cristo. Eles não haviam ressuscitado porque Jesus ressuscitou primeiro. E Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, proveu a ressurreição para a igreja, que é a noiva, a esposa dele, e daí este grupo do Antigo Testamento que creram nele sem saber, por fé. Maravilha, amados, é tão maravilhoso que emociona a gente. Estes também vão ressuscitar, são de Cristo e vão ressuscitar na sua vinda, porque é depois do arrebatamento. E daí nós temos o terceiro grupo, o grupo dos ignorantes. Mas como assim ignorantes? Veja Atos dos Apóstolos. Veja que o que a gente está falando, a gente está colocando textos bíblicos para não ficar dúvida. Para que ninguém venha dizer o irmão Antônio falou isso ou aquilo. Amados, eu estou falando aquilo que está escrito. Toda a honra é do Senhor. Se não tivesse escrito, eu não ia poder estar falando para vocês. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Veja bem, Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo estava pregando, que lá nos tempos da ignorância, aqueles que tiveram fé, Deus não levou em conta a ignorância deles, eles não conhecerem a Deus e algumas coisas que não fizeram bem de acordo, porque o evangelho da graça não foi pregado para eles. Mas eles creram, eles acreditaram nas promessas de Deus e creram em Jesus Cristo, sem saber que era Jesus Cristo, o Salvador. E dentro esse grupo dos ignorantes estão, por exemplo, as crianças. O que uma criança sabe sobre o pecado, sobre Deus? O que a criança entende disso? Nada. Os abortados, aqueles que têm as suas vidas ceifadas antes mesmo de nascerem, que são assassinados no ventre da própria mãe. São pessoas são gente, mas que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho da Graça, não tiveram oportunidade de saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre fé, sobre pecado, sobre nada disso. Deus não leva em conta esse tempo. Os deficientes mentais, o que é que um deficiente mental entende sobre Deus, sobre graça, sobre fé, sobre a Bíblia? Nada.
E o que é a promessa de Deus? Que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Então nós temos mais esse grupo. Você nota como a ressurreição dos mortos, ela não é só duas em número, como ela é mais, porque é por grupos. Então nós temos esse terceiro grupo, que é dos ignorantes. Sobre as crianças, pegar apenas o texto sobre as crianças aqui, porque é para dar para balizar aquilo que nós falamos, né? Mateus capítulo 19, verso 14 ao 16. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os, as crianças, né, no caso, nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. A gente coloca esse texto aqui porque alguma pessoa pode questionar, não, aqui pequenino, não é criança, é simbólico, os que creem no Senhor Jesus. Não, aqui os pequeninos, as crianças, porque Jesus pegou elas, tomou elas nos braços, pôs as mãos sobre elas e os abençoou. E daí nós temos o último grupo aqui, que é o grupo dos mártires de todas as épocas. Por que mártires de todas as épocas? Porque os que são de Cristo, a ressurreição deles é na vinda do Senhor Jesus. Então nós vemos que aqui no arrebatamento, que é o começo da vinda do Senhor Jesus, nós temos a igreja, nós temos depois os santos do Antigo Testamento que creram, nós temos os ignorantes, e nós temos esse grupo dos mártires, que são mártires lá desde o Antigo Testamento até depois da grande tribulação. Pessoas, o que é? Por que não estão junto com os outros? Porque os mártires é um outro grupo, não é pessoas que faleceram por idade, da velhice, de modo natural, são pessoas que foram martirizadas por amor do Evangelho, por amor de Cristo, por amor às promessas de Deus. Enfim, foram pessoas que deram as suas vidas e não negaram a fé. Vamos ver isso aqui, ó. Nós vemos dois grupos. Nós vemos esse grupo aqui, por exemplo, Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Note que aqui, o apóstolo João, na ilha de Patmos, Jesus mostrou para ele em visão as coisas que aconteceram, que estavam acontecendo no tempo dele e que ainda iam acontecer. Aqui ele viu nessa visão coisas que não existiam. Coisas que ainda não existiam, que ia acontecer lá na frente, ele já viu que como se tivessem acontecendo. Percebe? Então o que ele viu aqui? Ele viu almas de pessoas que foram mortos. Por amor, veja bem, como diz aqui, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentaram da palavra de Deus. E o que essas almas que estavam ali debaixo do altar, debaixo do altar é vamos dizer assim, é uma situação, é um ambiente em que eles estavam, que num outro estudo sobre o Hades, eu peço que você veja estudo sobre o Hades, vocês vão saber o que é o Hades, e esse debaixo do altar é lá o Hades. Certo? Então, o que João viu que dessa visão? Ele viu almas, não corpos. Os corpos estavam na sepultura. Ele viu almas de mortos que foram martirizados por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram. E o que essas almas estavam fazendo? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberanos Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem, ou seja, que esperassem, aguardassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos
como igualmente eles foram. Então, o que João viu aqui nessa visão que foi apresentada para ele? Ele viu almas de pessoas que não haviam ainda ressuscitado, e essas almas, elas clamavam por vingança. Esse clamor por vingança mostra que essas almas eram pessoas do Antigo Testamento, do tempo da lei. Porque a lei, veja bem o que Jesus falou no livro de Mateus. Ele falou assim: ouvistes que foi dito aos antigos, quer dizer, lá do tempo da lei, olho por olho e dente por dente. E Jesus falou: mas eu, porém, vos digo, quer dizer, agora, no tempo da graça, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E inclusive falou, até se bater em uma face, oferece a outra. Então você nota a diferença do tratamento do tempo da lei para o tempo da graça. No tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Era vingança mesmo. No tempo da graça, não se vingue, deixe que Deus vai vingar. Então aqui essas almas pediam por vingança, mostra que eram pessoas que faleceram, que foram martirizados, foram assassinados lá atrás no tempo da lei, como aconteceu com o profeta Isaías, que foi cerrado pelo meio, como aconteceu com os profetas que foram apedrejados. Você pode ver tudo isso na Bíblia e vai entender. Então nós entendemos que essas almas aqui era alma de pessoas que não haviam ressuscitado, almas pelo pedido de vingança, entendemos que eram pessoas do Antigo Testamento, que no tempo da lei, que foram que perderam a vida por amor da palavra de Deus, do testemunho que sustentaram, e foi dito a eles que ainda não era o tempo de ressuscitarem, de se juntarem os corpos e de ser vingado o sangue deles. Que eles tinham que esperar mais um pouco, porque tinha mais pessoas para serem martirizados igual eles foram. Então, ainda não aconteceu a ressurreição deles. Agora aqui nós vimos o grupo que completa o número desses aqui, mas muito tempo depois. Veja bem, desses mártires aqui já aconteceu no Antigo Testamento. Esses aqui nem aconteceu neste ano de 2024 que nós estamos vivendo, porque esses aqui vão ser martirizados durante a grande tribulação, durante o governo do anticristo. Veja bem, nós vimos em Apocalipse capítulo 6, agora nós pulamos lá para o verso do capítulo 20 de Apocalipse. A outra visão de João. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda alma dos decapitados, veja, almas almas dos que foram mortos por amor da palavra. Aqui almas dos decapitados, ainda não tinham ressuscitado, eram almas, né? Por causa do testemunho de Jesus. No Antigo Testamento, Jesus não era manifesto na terra, ninguém sabia, era um mistério ainda. Veja que aqui não fala de Jesus, fala que eles tinham de esperar. Esperar o quê? Esperar até Jesus, que era o Salvador, então ser manifesto aqui. Então, né, havia ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Portanto, aqui é no tempo da grande tribulação, quando a besta se manifestar, que ainda não aconteceu. Mas tampouco a sua imagem não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo? Então esses mártires aqui, eles vão ser somados com esses aqui, para daí que acontecer. No caso, o último grupo que compõe a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos que são de Cristo. Agora veja aqui. Então acontece aqui, esses aqui se juntam aos outros, e daí o que diz aqui? O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, esta primeira ressurreição
é o último grupo, dois salvos que se juntam, os dois grupos aqui formando o último grupo dos salvos, e termina aqui a ressurreição dos salvos, a ressurreição para a vida eterna. Mas fica ainda um monte de almas que vão ressuscitar só de 1000 anos depois que terminar. Depois que termina a primeira ressurreição, que dos salvos, passa 1000 anos, daí que vai acontecer a segunda ressurreição, que é aquele que nós vimos no começo, que é a ressurreição dos injustos, a ressurreição para vergonha e desprezo eterno, que Daniel falou. Essa vai acontecer 1000 anos depois. Agora vamos ver então como que acontece a segunda ressurreição. Nós vimos que a primeira ressurreição, ela é só dos salvos e acontece por etapas. É uma qualidade, uma classe de pessoas. Uma das classes, a primeira ressurreição é a classe dos salvos, dividida em vários grupos, que vai desde o arrebatamento da igreja até a volta de Jesus. Ok? Acontece isso aqui. E depois, 1000 anos depois, então, vai acontecer o que é a segunda ressurreição. É só dos perdidos, aqui não tem mais salvo. Tem mais salvo. Veja como que se dá essa ressurreição. E é numa vez só, todos os perdidos. Apocalipse capítulo 20, verso 10 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui você veja que não fala nada em grupos. Todos, a morte, a lei, todos vão dar os seus mortos, vão ser julgados, cada um, pelas suas obras, vão receber a sentença que é única, a mesma sentença para todos, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Daí alguém pode me dizer assim, mas então agora eu entendo que essas pessoas que estão pregando hoje, que não tem sofrimento eterno, não tem mesmo, porque aqui fala na segunda morte, então vão ser lançados no lago de fogo e lá vão morrer de volta. Amado, tem fundamento Deus ressuscitar mortos para dar uma sentença e eles irem de volta para a sepultura, e morrer, acabar? Morte em todos os sentidos na Bíblia significa separação. Por exemplo, veja bem, a Bíblia diz que nós, eu, você, todos nós estávamos numa condição de mortos. Mortos pelo pecado, quer dizer, estava separado de Deus. Então, morte significa separação. Aqui essa parte que diz segunda morte não significa morte eterna. Significa separação definitiva de Deus. Significa separação eterna para sempre de Deus, mas não significa que vai morrer, acabou tudo e terminou. Sabe por quê? Veja o versículo seguinte aqui, Apocalipse 20, o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E agora vem aqui o que é a segunda morte. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, amado, quando fala que segunda morte é a segunda separação de Deus, a primeira é que nós nascemos separados de Deus já por natureza, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas nós temos em Jesus Cristo a oportunidade de reviver
Você veja bem, nós estávamos mortos em nosso pecado, mas nós estávamos vivos. Nós estamos, por quanta gente tem por aí que são mortos porque estão separados do Senhor, estão separados de Deus, não aceitam o Evangelho da graça de Deus, não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles são mortos. Diante de Deus são mortos, porque estão totalmente separados. No entanto, aqueles que estão em Cristo, que abraçam o Evangelho da graça de Deus, abraçam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor, tem vida em Cristo e tem vida eterna com Cristo, com alegria, com gozo eterno. Enquanto que esses aqui, eles têm morte, não é porque vai ser aniquilado e vai acabar tudo, é porque vão ser separados definitivamente de Deus. Chance agora todos têm de crer, mas aqueles que não crerem vão ser separados. Então vai ser a segunda morte, a separação definitiva de Deus. Tá certo? Fomos longe já na vida, mas era necessário para a gente poder explicar esses detalhes. Então, o que nós entendemos da ressurreição dos mortos? Ressurreição dos mortos significa a ressurreição de todos os mortos. Ressurreição dentre os mortos significa aqueles que vão sendo tirados lá do meio dos mortos e vão sendo salvos. A primeira ressurreição é a ressurreição da classe dos salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição da classe dos perdidos. Então a primeira ressurreição, que é dos salvos, é por grupo, por etapas, como nós vimos ali. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, é uma só, se dá uma só vez, e não é morte, aniquilamento, como pregam por aí. Mas a palavra está nos mostrando que é sofrimento eterno. É sofrimento, sim. Quem não crê nisso aí, não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus, rejeita a palavra de Deus, porque está escrito que é. Então não vamos, amado, torcer a palavra de Deus e dizer que porque está escrito morte ali significa morte natural, significa separação eterna de Deus, e separação eterna de Deus é sofrimento eterno. Certo? Eu creio que conseguimos entender, né? E que é edificante a gente conhecer esses detalhes, para no caso de a necessidade de um debate com pessoas, outras pessoas entendidas, pessoas que querem torcer a palavra, a gente, pelo Espírito Santo do Senhor, através da palavra, a gente ter argumentos para não deixar a fé e a palavra de Deus cair lá embaixo. Tá certo? Terminamos por aqui. Como sempre, minha gratidão. Eu não me canso de falar isso, amados. Eu sei que sou repetitivo em todos os vídeos, mas não me canso. A minha gratidão, primeiramente, a Deus por esse privilégio de poder falar da sua palavra. Ele me concedeu esse privilégio. Né? A minha gratidão a vocês, queridos, amados companheiros de estudo bíblico, que vocês, sem vocês, eu ia pregar, ia falar para quem? Eu ia estudar junto com quem? Com as paredes. Então vocês sempre são meus amados, meus bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E ore também por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Fica desde já o convite, amados, para o próximo vídeo, que se for do agrado do Senhor, nós vamos falar a respeito, então, dessas almas que estavam ali debaixo do altar, e enfim, mais, nós temos muito mais a respeito do livro do Apocalipse, só para aprender na frente. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus e se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo.